Olá, meus amados do YouTube e também aqueles que vão me assistir pelo Facebook. Então, meus amados, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você nessa noite por permitir que eu entre no seu lar e juntos nós podemos participar deste pão que tem nos fortalecido, tem feito nos crescer na presença de Deus. Então, meus amados, eu quero agradecer a todos vocês que vão compartilhar esse vídeo para que esse vídeo venha crescer, esse canal venha crescer, que o YouTube venha entender que esse canal precisa crescer. Então, eu agradeço você que vai compartilhar esse vídeo, que vai chegar nos ouvidos e aos olhos de muitos que necessitam desfazer das algemas colocadas pelo sistema religioso. Então, meus amados, hoje eu trago uma palavra para nós, né, que eu também me sirvo desta palavra. Esta palavra ela tem um título de A Pregação que dá comichão nos ouvidos, quem suportará? Então, meus amados, eu quero que você acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta e compartilhe esse vídeo para que essa palavra venha libertar a todos que ouvirem. Esse é o Evangelho do poder de Cristo. Então, meus amados, eu já agradeci a todos que vai ver, dê um like nesse vídeo para que quando eu postar novos vídeos você seja notificado. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 8, e acompanhe comigo isso aqui, o que está escrito. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. Isso era que Paulo pregava para os hebreus. Vamos repetir. Mas se estáis sem correção, porque os filhos de Deus, ele corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 9, nós vamos ler até o 22. Não, desculpa. Nós vamos ler só esse versículo. Vamos repetir de novo, né? Mas se estáis sem correção. Porque tem muita gente se diz cristão, que está dentro de uma igreja, que faz tudo de errado, inclusive o evangelho, que não segue o evangelho de Cristo, segue a lei de Moisés. E essa pessoa está sem correção. Deus não disciplina ela. Por quê? Porque ela não é uma filha de Deus. Esta pessoa não é filha de Deus. Porque os filhos de Deus, quando sai fora do caminho, ele corrige, ele disciplina. Porque o pai disciplina o filho a quem ele ama. E Paulo, pregando aos hebreus, ele dizia assim: mas se estáis sem correção, né, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, meus amados, está cheio de bastardos por aí, dentro de uma chamada igreja, e cometendo vários erros. A gente tem ouvido falar de tantos acontecimentos por aí, dentro de uma chamada igreja. E Deus não corrige, Deus não disciplina. Por exemplo, ultimamente eu fiquei sabendo de um caso que o pai matou a filha, arrancou os dedos, um crime cruel. Crente, dizendo-se crente, dizendo-se cristão. E ficou anos com esse caso encoberto. E
participando junto da comunhão, junto com a igreja. Então, e nunca houve a correção, só agora. Agora que o caso apareceu, ele foi atrás das grades. Mas deixa isso de lado. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam se enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Aí Pedro, que era um apóstolo da lei, versículo 21, pois melhor lhe foro nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que pois conhecê-lo e voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foram dado, do santo evangelho de Cristo que lhe foram dado. Pessoas que conheceram o evangelho de Cristo, mas se afastaram do evangelho de Cristo. Seguiram o evangelho da lei, né? Deixando o evangelho da incircuncisão para seguir o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho que foi dado aos 12 apóstolos. Esse evangelho da circuncisão não foi dado a Paulo. E nem o evangelho da incircuncisão foi dado aos 12 apóstolos. Lhe foram dados 20, digamos até o 21, né? Então, pois melhor lhe foram nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. O caminho da justiça é o evangelho de Cristo. Pois conhecê-lo e voltarem para trás, apartando-se do santo caminho que lhe foram dados. O povo, a igreja primitiva conheceu o caminho de Jesus Cristo, mas não seguiram e segue até hoje o evangelho da circuncisão, que era o evangelho da lei de Moisés. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 18. Vamos ler até o 21. Romanos capítulo 7, versículo 15. Vamos ler até o 21. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei. Se faço o que não quero,
consinto com a lei. Consinto com a lei, que é boa. Com a lei que é boa. A lei é boa. Paulo está dizendo, aí os crentes lê isso aqui e diz, não, mas Paulo falou que a lei é boa. A lei é boa. Era boa, né? Mas para quem seguir a lei na sua totalidade, nos 613 mandamentos e ordenanças, o povo não conseguia seguir nem 20. Então, Paulo está dizendo que a lei é boa, mas para quem faz dela, na totalidade. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu. Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Quando nós falamos, um pregador da graça prega para um crente, dizendo que não tem pecado, eles traz para este versículo aqui, dizendo que Paulo tinha pecado. Paulo era pregador da graça, mas ele dizia que tinha pecado. Mas, meus amados, nós temos que entender que isso aqui não foi escrito nesta madrugada. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. Há mais, né? Porque isso aqui eu acho que foi escrito em 66, se não me engano, 67. Então já faz mais de 2000 anos. 66 é mais de 2000 anos. Não, quase 2000 anos, né? E nessa época que Paulo está escrevendo isso aqui, realmente o pecado ainda existia. Porque o pecado era a lei. E nessa época a lei existia. O templo estava de pé. Se fazia sacrifício, se dava dízimo, se fazia tudo. Tudo quanto era oblação, sacrifício da lei, continuava fazendo. Mesmo que moralmente, espiritualmente, não valesse de nada. Mas o povo, na ignorância, continuaram na lei. E Paulo vivia essa época ainda. Vivia numa transição da lei e da graça. Porque a lei só acabou mesmo no ano 70. E Paulo morreu em 68. Morreu não, mataram, né? Em 68. Então, Paulo, como judeu, ele vivia na lei ainda, né? Pregava a graça, mas ele tinha que obedecer à lei. Então, nesse caso, Paulo tinha pecado ainda. Todos da época, não só Paulo, mas todos. Mas isso aqui não foi escrito hoje. Foi escrito há quase 2000 anos atrás. Versículo 18. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne. Porque eu sei que em mim isto é na minha carne. Paulo está se referindo à carne dele, não ao espírito. Na minha carne não habita bem nenhum. Então os crentes hoje têm lutado para santificar a carne, sendo que a carne nunca vai ser santificada. A carne nunca vai praticar bem nenhum. E o que é que nós temos que viver? O espírito. Bem nenhum. Pois o querer é o bem-estar em mim, não porém o efetuá-lo. O querer, o bem, está em mim. Ele está falando de dois homens. Paulo está falando de dois homens. O homem exterior e o homem interior. Então, o querer, o bem, está nele, está no espírito. Mas a carne impede realizá-lo. Está em mim, porém, em mim. Não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse o faço.
20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem eu faço. Já não sou eu. Já não é o homem espiritual quem faz. É o carnal. E a nossa carne, para Deus, hoje está morta. Porque o pecado da carne estava na lei. E o fez assim. E o pecado que habita em mim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Ao querer fazer o bem, encontro a lei. Que o mal reside em mim. Encontro a lei que dizia que o homem tinha pecado. 20, lemos até o 21. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos, no capítulo 7, versículo 18. Então lhe disse, assim vós também não entendeis. Então lhe disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis, que tudo que de fora entra no homem, não o pode contaminar. Então, meus amados, hoje, a contaminação que vem de fora para a nossa carne, isso não contamina o espírito, porque o espírito ele está blindado. O espírito ele não se contamina, é a carne, e essa carne vai para onde? Vai para a terra. A carne não vai para o céu. Se contaminar. Por que? 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuro. Escuso, sai pelo lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Esta palavra é para aqueles que não comem carne de porco. Considerou puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é, o que o contamina. O que sai do homem é o que contamina. 20. 20. O que sai do homem é o que contamina. Isso é o que contamina. 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. E que procede os maus desígnios e a prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, as avarezas. Vamos ler o 21 de novo. Vamos começar o 21 de novo. Porque de dentro do homem, porque de dentro do coração dos homens é que procede de dentro do coração. Não é Satanás. Porque tudo quanto é de ruim, eles põem a culpa no Satanás. Não é Satanás. É por coisa da carne, da mente poluída. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, a malícia, o dolo, a lasciva, a inveja, a blasfemas, a soberba e a loucura. Então, isso que sai de dentro do homem, não é Satanás, é do homem, da carne, do homem carnal. É a carne que comete tudo isto. E o povo diz que é diabo. Não existe diabo. Abra sua Bíblia em Colossenses,
Colossenses no capítulo 3, versículo 5, vamos ler até o 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Então, meus amados, o que contamina o homem vem da carne. É a carne. E essa carne vai para a terra. E Paulo está recomendando aos Colossos que fazem morrer a carne. Não é porque que a carne ela vai para o céu. É porque se nós não fazermos morrer a carne ela vai cometer coisas que vai te levar para a cadeia, para a morte. E outra vez para uma cadeira de roda. Então nós precisamos frear a carne. A nossa carne tem que ser freada. Nós temos que controlar esta carne. E para controlar essa carne, só através do Espírito Santo e do Evangelho de Cristo. Paramos aonde? 5, né? Fazei, pois, morrer a natureza terrena. É a natureza terrena. O povo confunde as coisas. Essa natureza terrena, ela vem da terra. É coisa da terra, não é de Deus. A natureza terrena. Existem duas naturezas. Que é a natureza adâmica, que é a natureza terrena. E a natureza sobrenatural, que é a natureza de Deus. E quem é que tem essa natureza? Quem tem o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela só tem uma natureza, a terrena. Então, se ela só tem a natureza terrena, o que é que ela vai praticar? Só vai praticar o mal. Porque eu acabei de ler, essa carne, ela não tem bem nela, só tem mal. Então, se não tivermos o Espírito Santo que freia a carne, que nos dê poder para frear essa carne, só vamos cometer coisas mal. E vamos parar numa cadeia. É isso que a natureza terrena nos traz. É maledicência, prostituição, né? Fazer morrer a natureza terrena, prostituição. Mas o povo diz os crentes dizem que a prostituição é coisa do diabo. Não tem nada de diabo aqui. É a natureza carnal dela, a natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno. Desejos malignos. É diabo? Não é. Aqui está dizendo que é da natureza terrena. Não é natureza diabólica, é natureza terrena. Desejo maligno. E a avareza, que é idolatria. 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Por estas coisas, aí é que vem a ira de Deus. Então a pessoa comete a prostituição, comete essas coisas aqui, a impureza, desejo maligno. Aí quando Deus manda uma disciplina, ela não sabe o porquê está passando aquela disciplina. Porque ela não conseguiu domar a natureza terrena. E é necessariamente nos domar a natureza terrena. Isso só cabe a nós, domar a natureza terrena. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus é sobre os filhos deles? Não. Dele? Não. Sobre os filhos da desobediência. 7. Vamos ler até o 9, né? Até o 9. 7. Ora, nessas mesmas coisas
andaste vós também, no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Linguagem obscena. Você sabe o que é linguagem obscena, né? Palavrão. Uma pessoa que diz que é crente, é cristã, e fica falando palavrão, ela não é cristã. Ela está enganada. Despojai-vos, pois, igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 9. Não mintas uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem com seus feitos. Uma vez que vos despediste do velho homem com seus feitos. Mas aonde foi que nós despedimos do velho homem com seus feitos? O sistema religioso diz que foi numa piscina. Mas o nosso velho homem ficou na cruz. Não foi numa piscina. Foi na cruz. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Estando vós mortos. Não, nos vossos delitos e pecados. 2. Vossos delitos e pecados. Ele perdoou tudo, nos santificou, nos limpou, ele fez tudo que foi necessário. Então ele nos deu vida, deu o que? O Espírito dele. Nos vossos delitos e pecados. 2. Nos quais andaste outra hora. Nos quais andaste outra hora. Hoje não. Andaste outra hora. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade. Os crentes dizem que é diabo. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência. O espírito da natureza terrena. 3. Entre os quais também todos nós andamos outra hora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, nós éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza filhos da ira. Então, se a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela é uma pessoa que continua com o espírito da desobediência. Os filhos da ira que opera o espírito da desobediência, né? O espírito natural da carne, da terra, entre os quais também nos andamos outra hora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quem não tem o Espírito de Deus, só tem o espírito natural, o espírito adâmico. Adão não tinha o Espírito de Deus. E em 1 Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1 ao 8, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, né? Viveis e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais. 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 5. Não com desejo de lasciva, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou à impureza, e sim para santificação. Santificação, desarte quem rejeita, santificação, desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Vamos ler o 9 ainda? Não, até o 8. E para nós terminar, abra sua Bíblia em Tito. Tito, no capítulo 2, no versículo 11, que diz assim, para nós terminar a nossa palestra de hoje: abençoado, cheio das bênçãos de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ler até o 14. 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. O sistema pega esta passagem, e esta passagem que Paulo está falando nos dias deles, no presente século ele está falando, porque quando Paulo escreveu isso aqui, a plena glória não tinha acontecido, porque o templo não tinha caído. A glória completa de Deus, a graça completa de Deus só foi após a queda do templo, no ano 70, no qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo
exclusivamente seu. Um povo exclusivamente seu. Mas os crentes dizem que eles são de Deus e são do diabo. Porque uma hora estão com Deus, outra hora estão com o diabo. E como é que pode uma coisa dessa? Ele está falando que a palavra está falando que é um povo exclusivo. Exclusivamente. Exclusivamente seu. Zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Qual é as boas obras? De ajudar o necessitado. Essas são as boas obras. Então, meu amado e minha amada, esta é a nossa palestra de hoje, é a nossa palavra de hoje. Você quer ver mais desta palestra? Me acompanhe no Facebook domingo, 8 horas da manhã. Que no Facebook a gente vai pregar ao vivo, então a gente prega com mais tranquilidade e de repente o Espírito pode falar mais do que este momento, mas no domingo a palavra vai ser esta também. O título vai ser o mesmo. Então, eu convido você para assistir esta palavra, repetir esta palavra, domingo, via Facebook, 8 horas da manhã. Paz e graça a todos. Amém?